Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Salmo 51, versículo 10, que está assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse versículo faz parte de um salmo que eu chamaria de o Salmo do Conserto, do quebrantamento, enfim, porque Davi, o autor deste salmo, compôs este hino quando ele se arrependeu de um grave pecado que ele havia cometido contra Deus e contra o seu povo. Então ele abre o seu coração e pede a Deus então perdão. Ele se arrepende do seu pecado, pede a Deus perdão, pede a Deus uma nova oportunidade. Muitas vezes, meu amigo, minha amiga, nós precisamos colocar a nossa mão na nossa consciência ou olhar com franqueza para o espelho da nossa alma para identificar aquilo que está contrário, aquilo que em nossa vida está contrário à vontade de Deus. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus assim nos ensina. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que todos pecamos e destituídos somos da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. João nos ensina na sua primeira carta que aquele que diz que não tem pecado, que não peca, é mentiroso e não pode fazer parte do reino dos céus. Meu amigo, minha amiga, nós erramos e pecamos contra Deus todos os dias, mas é preciso nos deter por alguns momentos para fazer um balanço espiritual e procurar saber aquilo que precisa ser corrigido, aquilo que nós precisamos consertar com a ajuda do Espírito do Senhor, com a ajuda do perdão do Senhor. Quando Davi escreve, portanto, esse salmo, ele está procurando consertar o seu próprio coração através da misericórdia de Deus. Ele sabe que o seu coração foi maculado pelo pecado grave que ele havia cometido. Você sabe, conhece muito bem a história de Davi, sabe que ele cometeu um adultério e depois um homicídio, porque ele fez com que o marido daquela que se tornou a sua amante fosse morto no campo de batalha, propositalmente, para que ele pudesse ter aquela mulher para si. Um pecado que foi revelado, um pecado que foi trazido à luz, e Davi, sendo um homem sensível à vontade de Deus, embora tenha pecado, mas um homem sensível à vontade de Deus, ele reconheceu que havia errado, reconheceu o seu pecado, confessou e se arrependeu, e todo o seu arrependimento está traduzido aqui nesse Salmo de número 51. Precisamos, portanto, pensar como Davi, consertar o nosso coração através da misericórdia de Deus. Você precisa ter ou fazer esse balanço espiritual, porque senão nós não viveremos em paz. Davi não estava em paz enquanto ele não confessava esse pecado a Deus. Davi estava com seu sentimento de culpa, como se fosse um peso enorme sobre os seus ombros. Mas quando ele confessou, ele libertou a sua alma, ele libertou o seu coração e pôde proporcionar ao seu coração um novo momento, um momento de libertação diante do Senhor. Com isso, eu também devo buscar, já que estou falando de um salmo que diz respeito a conserto, não somente o conserto do próprio coração, mas o conserto dos meus relacionamentos. Quando eu confesso os meus pecados, me arrependo, eu tenho no meu coração a inclinação de restaurar relacionamentos, porque pessoas podem ter sido ofendidas por causa do pecado que cometi.
Pessoas podem ter sido magoadas por causa do pecado que cometi. Quando eu procuro esse conserto, quando eu procuro confessar os meus pecados, me arrepender deles, me acertar com Deus, eu também caminho na direção do conserto dos meus relacionamentos pessoais. O Senhor me dá essa força, o Senhor me dá essa direção. Então, assim como eu recebo perdão, eu também perdoo, eu também peço perdão. E lembre-se que essa é uma lei espiritual, que se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Deus de maneira nenhuma perdoará os nossos pecados. Jesus nos ensinou isso. Por isso nós consertamos também os nossos relacionamentos. Consertamos o nosso coração pela misericórdia de Deus. Consertamos os nossos relacionamentos através do perdão de Deus. E consertamos também o nosso relacionamento com Deus. Era o que Davi estava pedindo a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por quê? Porque assim ele poderia restaurar, ele poderia estar diante do Senhor restaurada a sua comunhão com Deus, ele podia restaurar a sua comunhão com Deus. Cria em mim um coração puro, o seu relacionamento com Deus estaria consertado. Meu amigo, minha amiga, o que dá sentido para as nossas vidas, o que dá significado para as nossas vidas é o nosso relacionamento com Deus. Quando esse relacionamento não está quebrado, nós verdadeiramente vivemos, porque Jesus mesmo nos ensinou que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Quando nós acertamos a nossa vida espiritual, quando nós nos consertamos diante do Senhor, também consertamos o nosso relacionamento com Deus. Conserto do coração, conserto de relacionamentos pessoais, conserto do nosso relacionamento com Deus. Assim viveremos sem culpa, assim viveremos em paz. Pense nisso. A paz que só Jesus pode nos oferecer e Ele é o único que pode consertar o nosso relacionamento conosco, com os outros e com o próprio Deus. Pense nessas coisas. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa ter essa comunhão íntima com Deus, assim como Davi teve e sempre procurou ter. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.